Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Então, eu me lembro que essa música era a música que eu cantava para o Marquinho dormir. Porque lá na minha casa, a família, eram muitos irmãos, né? Então, a minha mãe costumava colocar um irmão para tomar conta do outro. E eu fiquei responsável para tomar conta do Marquinho. E às vezes, eu até deitava na cama da minha mãe para balançar o Marquinho com o berço, tinha um balanço, aí eu empurrava com o pé aquele balanço. E às vezes cantava 2, 3 vezes aquela música. De repente eu falava assim: ah, vou levantar, vou embora, porque ele já dormiu. A hora que eu tentava levantar, ele dizia assim: ei, não dormi não, canta mais. A infância dele, até os 7 anos, é o que acontece com toda criança. Até os 7 anos foi uma essência de terra mesmo. Foi o que produziu o adulto que ele se tornou. Um adulto pé no chão, pé na terra, querendo viver no meio da árvore, da natureza, né? O que não fez ele voar tanto como ele merecia ter voado. Mas foi o que ele quis viver. E foi uma oportunidade única, né, de poder conviver com aquela criança que foi autêntica. Né? Lógico que numa casa de 9 filhos sempre tem algum conflito. Tudo que chegasse na mão do Marquinhos desde criança, pequenino, porque minha mãe disse uma vez que ela ouviu um barulhinho, uma melodia, chegou a procurar o Marquinhos pequenininho assoviando num cantinho. Uma música que ela não sabe bem que música era. Então, o Marquinhos era pura melodia. Me lembro muito da minha mãe falar que antes do Marquinhos falar, ele assoviou, ele cantava, ele era desde bebê, ele era musical, A infância né? dele, que era um menino muito livre, gostava muito de natureza. Eu fui procurar um retrato dele hoje, não acho retrato junto com a gente, porque ele estava sempre no meio do mato, caçando passarinho. E a relação que a gente tinha com a chegada dele em casa era o assovio. Eu escutava o assovio e a mãe já falava assim: nossa, vê o Marquinho. O Marquinho, a gente saía muito para catar gabiroba, né? Hoje em dia nem se fala mais em gabiroba, né? Eu saía muito para catar gabiroba, araçá. E o Marquinhos gostava muito de jogar bola nos campinhos lá onde hoje é o Seclans, né? Tinha uns campinhos lá. A gente ia para lá jogar bola. Tinha os times dos bairros que jogavam naquela época. Né? Brincalhão, ele em casa não tinha ninguém que ele não amolasse, né, no sentido de brincadeiras. E para mim foi muito especial ter convivido com ele nessa idade também. Tem uma lembrança lá da nossa infância, primeira infância, início dos anos 70, quando o Marquinhos, debaixo de um pé de ameixa, ele montou uma bateria com lata de tinta e de cera, uma bateria perfeita. E ele lá ficava sentado brincando de cantor de rock. Esse era o Marquinhos. A vida dele sempre foi atrelada à musicalidade que ele nasceu, era nato. Marquinhos, ele foi assim revolucionário, né, vamos assim dizer. Uma família tradicional, com uma mãe muito amorosa e um pai rígido. Mas nem por isso ele deixou de ser o Marquinhos brincalhão com um com o outro. A gente vai explicar uma casa que era uma penca de filho, né? Como que eu vou falar? Não tinha lá em casa, ninguém apanhou, não. Assim, dizer que a gente apanhou, não. Mas o pai era bem bravo. O pai dava a ordem mesmo, a gente obedecia. Tinha autoridade de pai. E a mãe muito, muito boa, sempre ali protegendo a gente. Alguma arte que fazia, ela tentava assim, né? Como toda mãe faz, né? Tentar amenizar. Entender esse Deus como essa pessoa, esse ser superior, enfim, do outro plano da vida, nesse mundo aqui, seu Edgar e Dona Clarice eram Deus para ele. Eram assim, os seres realmente superiores, né, para ele, na referência dele, no afeto dele.
por mais que ele não era aquele filho que estava ali o tempo todo, mas o pai e a mãe estavam o tempo todo com ele. E ele não estava o tempo todo assim, naquela coisa, meu pai está precisando disso, minha mãe está precisando disso, alguma coisa assim. Mas ele tinha o pai e a mãe com ele o tempo inteiro, né? Eram a referência dele. Era um amor genuíno, incondicional e absoluto. Eu me lembro bem do Marquinhos chegando quase todos os dias em casa com um buquê de copo de leite, entregando para minha mãe e sempre cantando: receba as flores que eu lhe dou. Então, para uma mãe receber flores com melodia, eu acho assim que era o filho, às vezes esses ciúmes, né, vai até o adulto, porque a mãe gosta mais dele, mas ele fazia o por onde conquistar, né? Então, assim, a música estava presente sempre. Se era aniversário da mãe ou do pai, ele ia pegar o violão e o presente seria uma música, e sempre a música predileta. Se para o meu pai fosse um sertanejo, ele cantaria o sertanejo, ele era muito eclético, né, nessa hora. E para minha mãe, sempre amizade sincera, um abrigo seguro, a música que ela mais amava. Então, assim, eu era o filho amoroso, o filho carinhoso, o filho que eu nunca vi retrucar com a minha mãe e com meu pai. Por mais, às vezes, que recebesse algo ríspido, ele sempre respirava fundo e apaziguava, ia cantar, tocar o violão, ia para o canto dele. Ele era bem assim. 2 músicas do Marquinhos que eu gostei demais, que mostram o amor que ele sentia pela família e pelos pais, foram as músicas póstumas que ele fez para minha mãe e para o meu pai. Ambas estão tatuadas aqui, que está minha família, os que já se foram e os que estão aqui. O Anjo Azul, né, que ele fala da dor da saudade que ele sentia da minha mãe e do menino que ele fica, que ele se vê menino, criança, sentindo a falta da própria mãe. Maravilhosa essa música. Forças que vêm do céu, anjo querubim, proteja essa criança que ainda existe em mim. Longas as tempestades que tive medo, quando a saudade abraça, faca que corta a noite sem fim. Anjo protetor, leva essa dor de mim pras águas tão profundas de qualquer rio, mar. Lembra que sempre fui menino guerreiro, que saudade o tempo inteiro faz qualquer homem chorar. Ah, vem depressa, meu anjo azul, que saudade o tempo inteiro faz qualquer homem chorar. Ah, vem depressa, meu anjo azul, que saudade o tempo inteiro faz qualquer homem chorar. Ele nos momentos das partidas do seu Edgar e da dona Clarice, e o sofrimento que ele passou, e ao mesmo tempo que ele teve o cuidado de querer camuflar, porque ele não queria que nós víssemos o quanto ele estava sofrendo. Então, algumas coisas ele fez escondido. Por exemplo, ele tinha uma plantação de copos de leite lá no sítio. E quando a dona Clarice partiu, a gente já não morava mais lá. Mas ele estava lá todos os dias.
Depois de algum tempo, aí às vezes eu pedi, Marquinhos, traz um copo de leite pra cá, pra enfeitar a casa, não sei o que. Ele, tá sem. Ele dizendo que tava sem. Um dia que eu fui lá, eu vi que ele tinha destruído tudo. Muito agarrado, que na perda de ambos ele sofreu demais da conta. Ele chegava lá em casa, a gente via no olhar dele, ele ficava olhando para um cômodo, para outro. A gente percebia que fez muita falta para ele. Faz, para todos nós, né? Mas ele era bem agarrado. Ele era um cara largadão, né, no dia a dia, mas era bem agarrado com o pai e mãe. E sentiu muito. Porque meu pai tinha um orgulho, Marquinhos, que você não imagina. Você não imagina a alegria que ele tinha de ver o filho músico. Meu pai, sem ter dinheiro, comprava, quando ele era criança, era gaita, cavaquinho. E era lindo ver aquela criança do pé no chão, que queria cantar, que queria emitir som. Era muito bonito. E quando meu pai já estava se despedindo da vida, parece que ele teve aquela urgência de mostrar o amor dele e assim, mesmo que o Marquinho não tenha estourado nacionalmente, mas a família tinha noção do talento que a gente tinha ali dentro de casa e do tamanho da poesia que nós tínhamos entre nós. Então, meu pai, nos últimos anos de vida, nos 2 últimos anos de vida, mandou fazer uma viola para ele, mandou fazer um cavaquinho para ele e na saudade que ele tinha do meu pai, ele fez a música Não Deu Tempo de Cantar Contigo, aquela canção. Então, é muito bonito, porque mostra o amor, ambas as músicas mostram o tamanho do amor que ele sentia pelos pais. Maravilhosas. Nem deu tempo de cantar, amigo, aquela canção, nem tão pouco de voltar contigo na televisão. Foi tão triste ver você partindo, pude perceber quanta falta eu sinto de você. Sei que estás em uma estrela, semeando no infinito, onde a tempestade negra não machuca as flores. Sei que estás me ouvindo agora, nesse canto que é meu grito. Vai com seu arado doido, meu velho bonito. Foi algo assim indescritível, a viagem, uma luz imprescindível, a viola que ganhei de meu pai. Às vezes sonho meu carinho, por isso nunca estou sozinho, com a viola que ganhei de meu pai. Ele fez outras músicas dedicadas a outras pessoas também, e assim, tudo muito cheio de amor. Mas essa dos filhos, porque o Marquinhos tinha um amor pela família toda muito grande, né? E aí, dentro desse grupo de pessoas que eram, e eu acredito que ainda são, extremamente amadas por ele, então no topo estavam os pais, Dona Clarice, seu Edgar e Dona Clarice, e os filhos, né? Túlio, Ana Clara e Bianca. Então, assim, eu acho que essas 5 pessoas sintetizaram, né, o amor do Marquinhos. Não absorveram sozinhas, porque daí se esparramava, né? E antes dos filhos também, né, que ele já tinha esse amor muito grande pela família. Eu gosto muito da música que meu pai fez pra mim, né? Ele tem uma música para cada um dos filhos. E eu acho que eu gosto dela menos pelo fato dela ser pra mim e mais pelo fato de que eu acho que ela
ela consegue retratar ou capturar essa coisa do pé de serra e da casinha branca, a experiência que eu tive na infância, que foi na casinha branca, né, de uma infância muito feliz, e ter isso na música que era para mim me faz muito feliz, porque faz com que eu perceba que eu compartilho desse mesmo carinho por essa mesma imagem que nós temos de lá daquela vida, né? Então, a introdução da música, sobretudo, mexe muito comigo por causa disso. Mais que pela música ser feita para mim, é uma música que eu gosto muito por escrever aquele ambiente que é tão, tão querido para mim, que era para meu pai também, né? Essa vida tranquila, né? Perto da natureza, e carregada de afeto, de carinho, né? Com a família. E eu gosto muito dessa canção porque hoje eu tenho uma filha, a Clarice, né? E eu percebo nessa música, né? Eu acho que todas as músicas para os filhos foram bonitas, mas nessa música ele traz uma reflexão que ele fala da beleza da vida, né? Que a questão não é você ser famoso, ser rico, é você ter seus filhos, é você estar lá no jardim, na casinha branca, né? A gente tem são os filhos com saúde e o brilho nos olhos do meu bem. Um pé de serra, uma casinha branca, os passarinhos no quintal, e a viola é sempre um sol de esperança. O amor é mesmo assim, vê com os olhos da verdade e nos faz sentir criança, não importa a idade. Eu sei que um dia tudo isso vai passar, mas sei que vai ficar em mim, porque você nasceu pra Clariana. Sente, clara fonte do meu ser, sua luz é que me faz viver. Ana, sente, claro que essa canção eu fiz pra você. Ana, sente, fonte do meu ser, sua luz é que me faz viver. Ana, sente, claro que essa canção eu fiz pra você. E tudo era muito especial com ele. Eu acho que, nesse sentido, essa educação, que era sempre tão espontânea e natural, dizia respeito à sensibilidade que ele tinha. E era isso que ele manifestava nos meus filhos, né? Então, a educação que ele deu pra gente, eu penso numa educação da sensibilidade. Meu pai me ensinou a ouvir, a ver. Músicas que ele fazia por pedaços. A música da Bianca, eu acho que ele levou alguns anos para fazer. Porque vinha, e aí ele falava assim, o preto velho baixou. Ele vinha, aí ele compunha um pedaço, vinha para ele, ele anotava, e qualquer pedaço de papel que tivesse na frente dele, ele estava anotando ali um pedaço da música, e depois ele concluiu a música, né? Eu não sei dizer qual que é a mais bonita, né? Eu não sei, mas assim, todas eu sinto assim, o completo amor dele em cada uma dessas. Só chegou pra clarear o dia, mais linda que o pôr do sol. Luz dessa manhã, letra e melodia, Bia só sabe amar. Todas as estrelas não têm o seu brilho, nem o azul desse olhar. Tem no seu abraço tudo que é preciso,
Fica, só quer amar. Tens uns olhos de princesa, favo de mel, doce poesia, síntese de toda beleza. Bianca, meu amor, tu és uma flor, fique por favor aqui. Se eu puder resumir Marquinhos Dutra, eu vou falar a palavra amor, principalmente pelos filhos. E o Marquinhos sempre amou demais o Túlio, muito mesmo. E ele fez essa música como que para o Túlio sentir esse amor no futuro e para que o Túlio possa se libertar de todas as amarras que impediam ele de conviver com o filho. Então, essa letra é muito emocionante, muito forte, que é a tentativa de chegar ao coração do filho, né? Que ele não teve assim tanto convívio. E hoje em dia eu espero que o filho sinta esse amor. A música, Meu Pequeno Curumim, mostra a saudade de um pai que queria estar perto do filho. E ele queria deixar claro que ele amava esse filho mais que tudo e que ele estava longe do filho, não por vontade própria. Eu estava grávida da Ana Clara e eu não sabia ainda, a gente não sabia da gravidez da Ana Clara. E assim, cada vez que o Marquinhos me falava sobre o Túlio, e era muito constante isso, né, pelo amor e pela dor da distância, e eu participando com ele ali, participando só como ouvinte, claro, dele compondo o Pequeno Curumim, então assim, me passou já para ele o que era para ele exatamente ser pai. Esse amor de pai, essa dedicação, essa doação. E na paternidade eu acho que o sentimento que estava ali muito ligado com o amor era a liberdade. Então o Marquinhos nunca pensou e nunca passou por ele ser um pai opressor. Curumim, guerreiro nasceu dentro de um raio de sol, sobrevoou nas penas do Tietê, no canto de rouxinol, água de nascente, brisa da manhã, tesouro, ouro de Minas, Salomão, estrela guia, poesia da canção. És minha força pra cantar, és o meu sopro de viver, onde não há revoada, as asas vão te libertar, cantar, fazer voar, amar como se deve amar, enfim, a fé te guiará pra mim. Vai, meu pequeno curumim. Eu ainda falei, Marquinhos, tem que fazer música. Assim, bola você não sabe jogar, não. Vamos partir para a música e acabou. Você é poeta. Você é poeta. Você entendeu? A nossa relação foi... misturou muito, cara. É uma coisa do irmão meu. Almoçar na casa dele, tomar banho, dormir. A gente era assim. A mãe dele, o pai dele me tratava muito bem. Eu era um filho. Na verdade, eu era um filho do seu Ricardo Cresce, eu era mais um. Entendeu? Eu era mais um da família. É assim que foi a nossa relação. De muita amizade, todo mundo junto. Dormir na casa dele, almoçava. Foi assim. O contato que eu tive com ele, de conversar, foi num campo de futebol.
tinha uns torneios no início lá, e o meu time foi desclassificado, ele chegou perto de mim e falou, Grande, me empresta essa chuteira, que a minha tá rasgada. Depois eu te devolvo. Aí eu brinquei com ele, não, você não devolve não, vou na tua casa buscar. E assim começou uma amizade muito forte com o Marquinhos, né? E por causa da chuteira, eu fui na casa da então minha namorada, e ele rindo, e disse, meu pai é bravo, meu pai vai te pegar. E ali começou uma amizade muito grande, sabe? E muito companheirismo, ele era uma pessoa muito criativa, muito brincalhona. E assim foi o nosso primeiro contato. Então a Magda já contou um pouquinho do fim da história. A minha experiência com o Marquinhos foi que lá para os anos 82, 83, eu tinha algumas composições e aí me incentivaram a colocar no festival, né? Tirava sarro na minha cara, como ele fazia com todo mundo. E sempre que eu precisava dele, às vezes eu cutucava, pedia alguma coisa, eu falava com ele se eu podia ou não. Eu gosto muito de violão, às vezes eu pedi ele para tirar uma música para mim, ele tirava. Às vezes, depois eu tiro uma música pra você. E aí depois que ele casou, mesmo esquema, o Marquinhos nunca sumiu lá de casa. Essa é a verdade. Eu chegava do serviço, às vezes ele estava lá, ou eu estava lá, e ele chegava, falava de música. Não era brincadeira. Além de ficar falando da Magda, que a Magda fazia uma limonada com limão só. 5 litros. 5 litros de limonada com limão só. E toda vez que ele vinha aqui, trazia um limão para pegar no pé da Magda. Fora as outras coisas que ele fazia com o Fausto também, né? De colocar ovo no sapato do Fausto e colocar talco. Ele era terrível. Mas, ó, amigão do peito. Ele sempre dava uma palhinha no meu aniversário, né? A gente ia para lá no meu aniversário, a gente ficava lá, depois que fechava, eu comprava umas carnes, a gente pegava uma cerveja, um litro de uísque, um litro de cachaça barrosinha, né? Lá do Tio Eduardo. Ia tomar, aí ia eu, ele, o Armando, o Cepacol, os empregados da pastelaria lá, o Denilson, a Kika, todo mundo. Aí a gente ficava lá até tarde, bebendo e tocando violão. Volta pra cá, Joel. Estamos Essas horas do céu. E assim ela se foi. Nem delícia se despedir. Poxa, vai sumir. Mas como nada. Se ela vai magoar, eu vencer a minha razão. Fui ingrato, eu feri o sabor de coração. Poxa, sem querer, não aguentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levar meu amor. Poxa, sem querer, só você. Minha dor. Essas águas tão serenas vai levar. Uma ligação muito forte, musicalmente e de amizade também. Marquinhos era um cara muito solidário com os amigos, né? Ele prestigiava muito o talento dos amigos, né? Ele não era um artista egocêntrico, não, ele se sentia feliz se estivesse junto com a gente. É um convívio muito bom que eu tive com ele. E posteriormente, depois que a gente conversou, ele me chamou para gravar alguns comerciais para ele, propaganda de loja e etc. E assim, com o passar do tempo, ele estava compondo algumas músicas e onde eu tive participação numa delas, cantando no festival em Nazareno e também aqui em Barroso. A banda de música tinha 3 conjuntos. Então, na época que podia fazer showmício, disseram pra gente assim, olha, vai ter o comício do prefeito tal, preciso de um conjunto aí de urgência. Aí os amigos, aí juntamos os amigos. Aí foi Davi Vilela, o Marquinhos, né? Thelma, Luriel.
Aí chegaram, falaram assim, e a baterista? Aí o Marquinhos falou assim, eu acho que conheceu mais ou menos. Aí bateu no meu ombro assim, aí, estamos precisando da baterista, você consegue tocar? Eu falei assim, mas eu sou canhota. Ele, a gente inverte baterista, não é problema. Estamos precisando de um baterista. Então aí sim, formamos o conjunto, na década de 80, 80 e pouco. A música chama Shot da Lua Cheia. O Marquinhos ele tem músicas, né, para as famílias, para os pais, para as filhas, para o filho, e com críticas sociais, para a natureza. E essa música me marca muito porque eu acho que é uma música que ele faz para os amigos, né? Então, que ele valorizava muito, né, as amizades, né? Que não é à toa que no palco com ele sempre tinha muitos artistas acompanhando ele, que ele valorizava demais. Então, Shot da Lua Cheia, eu acho que é uma música que é muito bacana, que ele conta um pouco, eu acho que ele mostra muito isso, a questão artística que ele valoriza muito, e também o valor da amizade na vida dele. Faz muito tempo que eu peguei minha estrada, saí menino procurando me encontrar, menino passarinho voando sozinho, posando na menina flor de maracujá. Ai que saudade dos velhos amigos, amigos que se foram pra não mais voltar, foram companheiros dessa minha estrada, e hoje são estrelas desse meu olhar. Mas eu plantei um sol na minha cabeça, o sol virou semente na minha cabeça, semente virou flor na minha cabeça, e a flor virou menina no meu coração. Sou cavaleiro desta lua cheia, vou cavalgando e dando asa ao coração. Eu já plantei um sonho e hoje ele floresce, soa tranquilo nas cordas do violão. Décima primeira concorrente da noite, da cidade de Barroso, Marquinhos Dutra. Música, Isabelinha. Letra e música, Júlio César. Quando ele era adolescente, ele viu meu irmão Júlio tocando violão, cantando, aí ele ficava só andando atrás do Júlio, dizendo, por favor, me ajuda, me ensina. E o Júlio não tinha muita paciência com ele, né? Às vezes falava, para de estar andando atrás de mim, mas ele insistia, tanto é que depois ele se tornou um músico mesmo, né? Mais, a primeira música que ele fez pro festival, não deve ter registro, porque isso acho que foi em 82, e que nós vibramos muito para ele ganhar, porque foi o primeiro festival que ele participou. E essa música, ela se chama Passarinho Amarelo, não tem registro, né? O passarinho amarelo não é tão belo em uma gaiola, canto porque ele é triste, feliz é a minha viola. Então ele já começou e ganhou, né? O que foi lá em casa assim, uma guerra, porque o Júlio, meu irmão era vivo, participou também e falou assim, nossa, como que o Marquinhos, com o passarinho amarelo, ganhou do Júlio, que já participava de festivais há muitos anos. Então isso foi assim, para ele chegar com aquele troféu em casa e falar assim, aqui eu também, né, sou um artista. O primeiro festival que o Marquinhos participou, eu estava lá, eu tinha 10 anos, me parece ele 17, eu já estava no festival, a gente picava papelzinho o dia inteiro para poder jogar à noite nele, era o primeiro festival da vida dele e ele ganhou. E foi muita emoção, porque a gente cantou a música o dia todo e ele chegou lá assim para participar e ele já levou o primeiro lugar. E isso para mim é uma das maiores lembranças, né? Porque eu acompanhei ele muito, em quase todos os festivais. E desde o início, desde criança, eu sou privilegiadíssima de estar com ele, né? Sempre. E no passado a gente, é claro, trabalhou aí apresentando, como todo mundo sabe, vários festivais, né? Eu acho que eu devo ter apresentado aí mais de 10 edições de festivais. E nessas 10 edições, todas elas o Marquinhos teve presente, né? Quando às vezes eu não estava apresentando, mas eu estava trabalhando como técnico de som e sempre colado no Marquinhos ali, Dutra ali, que sempre foi assim uma marca, né?
no festival. Antes o Júlio falava no Festival da Canção, falava no irmão dele, né? O Júlio. E depois veio o falecimento do Júlio e o Marquinho. Falava em festival em Barroso, era Marquinhos Dutra, o que vinha na cabeça de todo mundo. Tinha, na casa da minha avó, tinha uma casinha, um quartinho no fundo, onde os músicos não estavam ali para ensaiar. E eu me lembro, pequenininho, quando eu passava, eu ficava olhando na janela, ficava observando os instrumentos, né? Observando eles tocando. Não me lembro muito das músicas, mas lembro muito bem dos instrumentos, do pessoal tocando. Acho que foi a minha primeira influência ali no mundo, né? No mundo musical, foi observando esses instrumentos lá na casa da minha avó, né? E o Marquinhos ensaiando com os grupos, né, dele. É para mim ou não é para mim, toda a experiência do meu pai como músico era completa, completíssima. Ele estava em todos os momentos da vida, ele compondo, cantando, e eu me emocionava desde sempre eu me ouvi-lo cantar. E me emociono hoje, se eu ouço Planetações do 14 Bis, eu me emociono de começar a chorar, porque eu lembro de eu no palco do Festicam, moleca, atrás da máquina de fumaça, enquanto ele ajeitava as coisas e tocava a música do 14 Bis no intervalo dos Festicams. Então, quando se fala do meu pai e da música, do ponto de vista da minha experiência, de quem olhava ali com os olhos atentos um pouco quietinha, né? De músicas, né? Mas das primeiras músicas que eu ouvi do Marquinhos, cantada por ele e sem eu saber que era dele, era Minas, né? Foi Minas. E eu apaixonei pelaquela música, até porque também eu sou uma mineira adotiva, né? E eu estava em Minas ainda há pouco tempo, né? Hoje já tenho uns 25 anos, mas na época não tinha nem 3 que eu estava aqui. Então, assim, eu apaixonei pela música, né? Pela letra, pela melodia, obviamente que pela voz dele cantando a música. E essa música, ela também retrata o orgulho que o Marquinhos tem de ser mineiro. Então, ser mineiro para ele também era uma coisa assim, era um presente de Deus. Ele adorava. E Barroso, ele tinha um amor infinito por Barroso. Marquinhos adorava essa cidade. Poucos lugares faziam com que ele tivesse prazer de sair daqui. Ele gostava de estar aqui. Ele gostava de viver Barroso. Ele gostava de sentir Barroso. Minas dos olhos azuis, Minas que tanto seduz, Minas que me acalenta, Minas de canto em canto e amor, Minas perfume e jasmim, sempre uma força pra mim. Minas tão cheia de graça, minha alma aqui te abraça. Minas Gerais, um sonho de criança que sempre trago da lembrança, e é por isso que eu vou te cantar. Minas que cedo abre as janelas pra ver o sol de primavera, ou para ver alguém passar. Simbora! Destaco muito pelo arranjo, que eu acho muito bacana. O Marquinhos valorizava isso muito nas músicas dele, a questão do arranjo. E também pela crítica social que tem em cima da música, que também é uma coisa que o Marquinhos também deixava muito claro, né, nas músicas dele, né, tinha uma opinião muito ácida, né, em cima da questão política, que é Brasil, Fome e Solidão, que eu acho uma música muito bacana, é um reggae muito carregado, então é uma música que eu... E a outra assim, que me marca muito, que eu sempre adorei reggae, meu estilo sempre foi reggae, eu sempre gostei de reggae. E o Marquinhos, na época, fez uma música
que é Brasil, Fome e Solidão. E foi num ritmo reggae. E essa música, ela me marca porque todas as vezes, às vezes eu entro no YouTube, que tem a gravação do tributo, que já foi feito antes aí por uma outra turma, e essa música me lembra coisas. E eu tinha essa música gravada em cassete. Só que eu tentei procurar mais do que a fita cassete, eu tentei para ver se trazer, podia fazer uma edição dela, mas eu não encontrei. Porque uma vez que eu tinha gravado ela em fita cassete, eu fazia um som para ele, só que antigamente usava muito fita cassete. E eu gravei ele cantando essa música. Então parece que foi uma música feita ao Brasil de hoje, né, os governantes, aquela coisa toda da época. E o Marquinhos, sempre quando ele ia apresentar no show, que ele fazia uns barzinhos, ou então depois do festival, às vezes ele dava uma canja, ele sempre falava, essa música eu vou tocar aqui em homenagem ao meu amigo Geraldo, que adora reggae. Se eu te contar o que é que faz um general, fica sentado com a bunda no jornal. Se eu te contar o que é que tem trabalhador, trabalha o dia inteiro, ainda passa mal. E a gente chora e grita por um país sempre melhor, mas sempre alguém lá em cima rouba o nosso suor. E a gente ainda sonha de uma revolução, juntar as nossas forças, cantar o mesmo refrão. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. É o reggae. Yeah, 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 yeah. Whoa. Yeah, 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 yeah. Mensurar a importância de um CD há 15 anos atrás, né, na média desse tempo, como mensurar o valor que tinha, né, que hoje a tecnologia está tão avançada, naquela época não. Então, para mim foi assim, eu me senti muito importante, me senti privilegiada por Deus por poder patrocinar, né, ter condições, porque o valor era um pouquinho. A gente dividiu, eu com o Lelinho, mas era um valor alto para poder produzir um CD. E foi uma bênção de Deus. Porque na hora que ficou pronto, aí eu dei aquela coisa, eu queria ser empresária dele. Aí eu queria, Marquinhos, vamos sair, vamos para outra cidade. Eu vou sentar assim numa mesinha, coloco o CD, você vai tocando e eu vou vendendo. Imagina que coisa, a gente pode ir para cidade grande, para onde você quiser, aí a gente vai. Aí ele falou assim, tá, vou pensar. Porque o sucesso para ele não era a selva de pedra. O sucesso para ele era a raiz dele mesmo. Era continuar assim na cidade dele, com os amigos, né? O sucesso para ele era a liberdade. Eu ia gravar um CD, né? E ele veio atrás de mim pedindo patrocínio. Eu patrocinei, né? Dei o dinheiro para ele gravar o CD, assim, para pagar os músicos, para pagar a gravação do CD, né? Eu até fiz questão que ele pusesse uma música nesse CD, né? Que é... Eu esqueci o nome da... Acho que é Coração Cigano. Eu não ia colocar, eu falei, não, se você não colocar, eu não pago, não. E a cidade incendiou, feito um mero cão raivoso. Foi-se embora o meu amor, levou o ouro dos amantes que na mina desventou. Bob Marley, mar amigo, vem cantar esse meu reggae comigo. Bob Marley, muito amigo, essa dona me levou consigo. Bob Marley, mar amigo, vem cantar esse meu reggae consigo. Bob Marley,
pediu que eu fizesse a partitura da música Canção pela Paz, mas ele queria manuscrito, não feito em computador. Fiz a partitura, tranquilo, ele não me falou o porquê, e ele colocou na capa do CD. Aquilo me tocou muito, porque você identifica a minha letra, a minha caligrafia ali. Eu e o Marquinho, a gente tinha uma ligação muito forte, musicalmente e de amizade também. Marquinho era um cara muito solidário com os amigos. Canção pela Paz. É aquele que tinha uma relação com a garotinha que foi assassinada brutalmente. Aquela canção tinha tudo a ver, era uma canção tocante, sabe? Que fazia as pessoas chorarem. Então, essa música realmente mexeu comigo também. A arte do improviso dele, de como que ele criava em cima de temas, né? Você dava o tema para ele, quando teve como que ele fazia do esterco nascer uma flor. A gente precisava, eu e Márcio Raposo, a gente precisava de um tema para uma manifestação que a gente ia fazer contra o abuso de drogas em Barroso, contra um assassinato que tinha acontecido e não se achava o assassino. E nós fomos lá e ele falou assim, vou esperar. Eu ainda brincava, a inspiração eu chamava de nego velho. Esperar o nego velho. Em meia hora ele falou, pode vir aqui. E tinha música. Canta, não fique assim, sei lá, tanto faz. Levante, grite, lute pela paz. Esse era o Marquinhos. Andar, que o mundo sente o peso da cruz, que a juventude encontre a sua luz. Canta, não fique assim, sei lá, tanto faz. Levante, grite, lute pela paz. Sente o peso da cruz, que a juventude encontre a sua luz. Lá, 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 lá. Escuta o nosso grito pela paz. Lá, 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 lá. Encontre a sua luz. Lá, 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 lá. Escuta o nosso grito pela paz. Lá, 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 lá. Que o mundo inteiro encontre a sua luz. A noção do talento que ele tinha, da sensibilidade que ele tinha, né? De já quanto tempo que ele compôs essa música, de já ter essa preocupação com o verde, né? Atrás aqui tá o pé de manga. Toda vez que tinha colheita de manga, o Marquinhos vinha, ele sempre deu tanto valor. E ele que era que mais colhia manga. Ele sempre fala, Raquel, já tem manga lá? Já tem manga. E ele simboliza para mim essa música, né? Plante uma árvore. Se cada um plantar uma árvore no seu quintal, né? Para conscientizar, né, a pessoa do quão importante é o meio ambiente. Porque ela fala de rios, árvores, pássaros. E assim, o arranjo muito perfeito. Vejo o velho Rio Chico correndo, chorando, gemendo, pedindo pra gente cuidar. Velhos barranqueiros tristes, meninos morrendo de fome, sem peixe pra poder pescar. Um dia o mundo vai precisar de água pura pra beber,
Minha mãe, amanhã o que será? Se o verde desaparecer, não corte, não sangre o velho Chico, judiado e cansado, vai fugindo para o mar. Recriar gente é preciso, recriar o paraíso, para a vida celebrar. Plante uma árvore, faça um filho, escreva um livro, curta uma paixão. Se não você morre velho e vazio, contando dinheiro na solidão. Plante uma árvore, faça um filho, escreva um livro, cante uma canção. Se você morre velho e triste num quarto escuro na solidão, E a escola de samba nasceu num bar, a gente estava tomando cerveja, o Marquinhos, vamos fazer uma escola de samba? Estava eu, o Marquinhos, o João Beraba e o Ronaldo. Falei, vamos. Aí dali surgiu, criou uma comissão com a Adélia, com o pai, com a família dela, ajudou muito. E, na verdade, o bairro inteirinho abraçou o primeiro desfile de Santa Maria. O bairro de Santa Maria inteirinho desceu para ver o primeiro desfile de Santa Maria. Aí dali surgiu o samba enredo, segura, Santa, esse samba que eu fiz de emoção, vamos descer a avenida. Nossa alegria era a escola de samba, minha e dele. Então a gente se conectava assim. Quando ele fazia o samba, ele já levava para eu avaliar o que eu achei. Então, assim, aquilo para nós era muito bom mesmo. E ele, um artista, né? Como sempre, um grande artista. E eu sempre falei com ele, esse samba enredo é para a escola de samba do Rio de Janeiro. Mas nós temos a nossa escola de Santa Maria, que é a nossa escola do coração, né? Sempre. Desfile no ano de 2004, o Santa Maria não desfilou. E nós estávamos assistindo o desfile ali na praça, e uma pessoa, um homem que eu não sei quem é, ele cutucou o Marquinhos, assim, cutucou nos dois sentidos, e dizendo assim, cadê Santa Maria? Santa Maria não existe mais. Pra quê que ele fez isso assim? Não que o Marquinhos tenha revidado qualquer coisa com ele, mas o Marquinhos falou, ano que vem tem. Não falou pra ele, falou pra mim. Ano que vem o Santa Maria sai. E de fato saiu. O Marquinhos fez comigo. Na quinta-feira de carnaval, até eu fui assim no bochecho, falou assim, ó, estamos precisando de um violão. Quinta-feira de carnaval, eu, para tocar que música? Para do Santa Maria descer, que a gente vai falar sobre Santos Dumont. Aí o Tonico falou assim que ele sozinho não vai dar, precisa de um violão. Eu falei assim, mas na quinta-feira vocês vão me procurar. Aí o Marquinhos, você vai dar conta. E ali foi aquele processo. Eu treinando, para na quinta-feira a gente descer, já falando de Santos Dumont, foi um sucesso. Né? Graças a Deus, ali o pessoal todo empenhado, porque o dia de Santa Maria, a turma uniu mesmo para valer. Fiquei muito feliz e assim foi. Esse foi um deles, né? Então o Marquinhos eu sempre pegava assim, a gente meio que de surpresa. Eu falei assim, não, Marquinhos, pega surpresa, mas não, vamos ensaiar, vamos batalhar essa música aí. Então tá, mas brigadão mesmo. E ele era esse cara aí. Alô, Santa Maria, a hora é essa. Alô, Marquinhos Dutra, esse é um tributo a você, o eterno poeta do Santa Maria. Confesso, é de coração a minha alegria. Sou da escola de samba do Santa Maria. Alô, Santa Maria! Eu sou louco por você! 1873, o menino iluminado nasceu na fazenda de Cabangu. Se o urubu também voa, um dia o homem há de voar. Pipas e balões, noites de São João, Júlio Verne foi a grande inspiração. Vovô era francês, pra Paris, oh meu país, oh revoar, fazer voar meu balão. Brasil, o
falei 14 bis. E assim, o sonho encantado se realizou. O relógio de pulso que ele inventou marcou um tempo imortal. Mas viu cair do céu bombas e lembranças. E assim o mineiro bateu asas e voou. Seu invento que o homem fez a guerra, ele fez em nome do amor. Cantar, porque eu sempre subi no palco, cantar não é fácil. A pessoa às vezes canta com turma, mas subir no palco e enfrentar. E o Marquinhos incentivou muitas pessoas, sem contar que ele foi professor de violão de muitas pessoas aqui em Barroso. Aprendeu a tocar violão, foi com o Marquinhos, né? O Marquinhos fez canto também no conservatório, o Marquinhos ficou conhecido na região. Então acho que a importância do Marquinhos no festival, como eu disse, né? Júlio antes e depois Marquinhos Dutra. A importância do Marquinhos no Festival da Canção de Barroso. Hoje, até hoje, né? O Marquinhos hoje não está presente conosco, mas falou em festival, primeira pessoa que vem na cabeça. Eu sempre vi o tio Marquinhos tocando e muitas vezes, sempre cantando lá em casa, em todas as festas de família. Então, esse tocar violão vem dessa influência dele, porque as músicas dele eram maravilhosas, assim, atemporais, né? Então, críticas de todas as coisas, de emocional para o país, né? Então as músicas dele sempre me inspiraram muito. E esse tocar violão começou de ver como que ele tocava. E hoje em dia, quando eu toco violão, eu sinto que eu me conecto com ele de alguma forma. Então, com certeza veio dele. Marquinhos Dutra foi único. Eu queria muito que as pessoas conhecessem as canções dele e pensassem na exclusividade desse músico, desse artista. Nunca vai ter outro Marquinhos, nunca. Todo mundo é único, mas ele não tinha influência, ele tinha um estilo próprio, era um estilo de viver, de se vestir, de se mostrar enquanto pessoa, uma simplicidade que não combinava com o gigantismo da genialidade das letras da música dele. Você viu o Marquinhos, tipo, na vida real, e em cima do palco, ele era um monstro, ele era o músico. Então, para mim, enquanto irmã, não existe sucessão para o Marquinhos. É muito importante que a arte dele seja demonstrada, seja perpetuada, porque não vai existir outra pessoa, outro artista como ele, na minha opinião, não. Assim, nos últimos anos, né, da vida dele, ele me convidava sempre todo ano, Felipe, vamos lá tocar um carrão, fazer batucada. Eu sou péssimo em ritmo até hoje, mas ele, não, vamos lá, faz um carrãozinho aí, toca um violão, vamos tentar lá tocar E eu ficava com vergonha, na verdade não era falta de vontade, era vergonha de participar do festival. Aí ele falava assim, você tem vergonha de subir no palco, né, rapaz? E brincava comigo. Mas eu lembro que até no último verão que a gente se encontrou, eu falei com ele, Marquinhos, era na pandemia, eu falei, Marquinhos, a gente vai acabar a pandemia, nós vamos vencer a pandemia e a gente vai tocar junto. A gente vai tocar junto, vou levar a música séria, a gente vai tocar no festival. Ele, não, beleza, mas infelizmente, né, aconteceu dele falecer. E aí que bate o arrependimento, né? Porque várias situações a gente, né, poderia ter ido, mas a vida continua, né? E a gente tem que considerar, né, hoje eu penso assim, tem que considerar as condições que a gente tem agora. Então, um pedido de desculpas para o Marquinhos, e assim, uma tentativa de pagar, né, esse arrependimento, eu fui para o Festicam, primeiro Festicam, em 2022. Marquinhos, como o ser social, aquele carnavalesco, né, todo imponente, todo alegre, aquele músico todo carismático que se dava bem com todas as pessoas. Qualquer lugar que você vai, as pessoas se referem ao Marquinhos alegre, feliz. E era o que ele mostrava aos quatro cantos para todas as pessoas. Né? Se ele estava ali tocando a viola dele num bar e tudo, ele sempre feliz, sorridente. Mas ele era um ser de alma triste, de alma sofrida. Tá? Uma pergunta que eu me faço, assim, o porquê que eu não convidei ele para tomar um café comigo, porque foi um irmão assim que, por causa dessa besteira, minha mãe gosta mais de você, você agrada minha mãe ri mais para você,
Então, às vezes, fica até como alerta para as pessoas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes, você tem aquele irmão, aquela pessoa que você tem uma rixa boba, que não te deixa sentar para tomar um cafezinho e responder a pergunta que ele te mandava em áudio e você não respondia, que era a pergunta seguinte: fala comigo. Quantas vezes ele me mandava uma mensagem e falava: fala comigo, Eliane. E a Eliane, por ser turrona, não respondeu. Então, assim, fica esse alerta, sabe? Tenha um ouvido mais carinhoso, tenha uma visão mais atenta, fique mais, assim, amorosa com as pessoas, menos coração duro, tá? Mais amor, é isso. Bom, eu acho que com a morte do meu pai se instaurou uma espécie de contradição, né? Parecia até em certo sentido blasfêmico pensar em uma pessoa tão vital como ele, associar essa imagem da vitalidade dele ao suicídio. E eu acho que não existe contradição alguma. Não existe contradição alguma para alguém para o qual tudo é dotado de tanto sentido. A crise de sentido que chega para todo mundo foi para ele brutal, né? E ele fez uma escolha. Independente das condições em que ele a tenha feito, ele fez. E o suicídio é uma das mortes possíveis. E para mim é muito claro que meu pai morreu alguns dias antes de morrer. E como eu falei, não existe contradição alguma nisso. E eu acho que, se fosse pensar do ponto de vista da mensagem, ou o que a morte dele quer dizer, eu acho que quer dizer que ele era um homem, no final das contas, e para começo de conversa, né? Um homem muito sensível, muito amoroso, que fez uma escolha, né? E por quem eu nutro um amor infinito. Sou muito grata por ter conhecido o Marquinhos. Por viver com ele. E aí nisso, assim, eu sou muito firme, porque eu vivo com ele. Ele está comigo todos os dias. Acordado, dormindo, enfim. Sou muito grata pelas filhas nossas, né? Por elas existirem e por elas serem quem elas são. Não é só assim, eu sou mãe, eu tenho filho. Não é, é pelas pessoas que elas são. E ele está nelas. Isso assim, cada dia isso fica mais nítido para mim. Música, Marquinhos Dutra. Letra, Marquinhos Dutra. Intérprete, Marquinhos Dutra, da cidade de Barroso. Compositor, cantor e intérprete barrosense, formado pelo Conservatório Estadual de Música de São João del Rei, com participação em vários festivais mineiros da canção. Boa noite, gente. Na direção do mar, me sentia um menino,
me sentia o rei. Na direção do mar, eu acreditei, nem sei por que acreditei. Na direção do mar, eu me sentia o menino, me sentia o rei. Na direção do mar.